Alô, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, vamos nós aí no nosso caminho. Não estou mais com a camisa do Flamengo, olha que camisa bacana que eu tenho agora, olha só, hein? Sangue, suor e lágrimas, olha que coisa bacana, viu? Não veio pra jornada, mas ela está aqui agora. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo e me vendo, por favor, me deem aquele feedback bacana pra gente começar a nossa live de hoje, certo? Lembrando que eu quero vir aqui todos os dias da semana, fazendo uma live por dia. E aí, Luciana, tudo bem? Fazendo uma live por dia. Obrigado, Camila. Para que a gente venha bater um papo aí sobre alguns assuntos absolutamente relevantes, tá bem? Para todos nós, ok? Então, e aí, Camila, como vai? Tudo bem? Então, vamos lá, podemos começar então? Vamos no nosso caminho aqui, para que a gente fale mais um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante aqui para nós. Então, como eu falei, o tema hoje é maturidade e pena, certo? Por que eu usei essas duas palavras como título? Porque uma elimina a outra, certo? Quando eu tenho maturidade, eu deixo de ter pena de mim. Quando eu tenho pena de mim, eu deixo de ter maturidade, certo? Então esse é um ponto importante que eu quero comentar com vocês aqui. Seguinte, um grande problema que a gente enfrenta hoje, que eu acho que vocês já devem estar cansados de ouvir essa palavrinha, é uma palavrinha chamada muleta, certo? Que é exatamente o que as pessoas adoram usar para justificar a falta de algo, né? Eu deixei de fazer tal coisa, mas também, né? Eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, enfim, a gente pode entrar em outras esferas aí, tá? Sem ser dos temperamentos, mas até numa ideia de se, eu tenho doença X, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, tal, enfim. E isso, a pessoa abraça essa situação que ela pode ter, de fato, né? E para de lutar para ter uma vida boa, para ter uma vida ordenada e para o movimento de aperfeiçoamento pessoal que ela necessariamente precisa, certo? É quase como se ela se colocasse como única pessoa do mundo que tem ali um problema, uma dificuldade X, pode ser de atenção, de memória, de N coisas, né? Como se só ela tivesse essa situação, como se só ela passasse por isso. Então agora ela vai desistir de ter uma vida ordenada. Nós temos que lembrar o seguinte, meus amigos. Quando a gente fala de vida ordenada, quando a gente fala de aperfeiçoamento pessoal, eu jamais falei que todos vão ter os mesmos obstáculos para alcançar isso. Entende? Claro que não. Eu posso ter obstáculos muito mais difíceis do que o de vocês. Outras pessoas podem ter obstáculos muito mais difíceis que os meus. Ponto. Certo? O Gustavo _PC publicou um texto semelhante sobre isso. Foi hoje, né? Eu vi o título. Eu não li o texto, mas eu vi o título. Então, dei um pulinho lá na página do Gustavo para dar uma lida no texto de hoje dele. Então, assim, todo mundo é chamado a se aperfeiçoar. E quando eu falei aqui que eu posso ter problemas maiores do que os seus, vocês podem ter problemas maiores que o meu, eu não estou falando para vocês quais são os meus problemas. Sabe por quê? Porque não interessa. Porque eu tenho que buscar o aperfeiçoamento da mesma forma. Entende? Esse é um processo importante. Então, nós temos que nos afastar das muletas. Esse é um primeiro ponto. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu nasci em 90, porque eu sou da geração X, eu sou da geração Y, enfim, não importa. Certo? Nós vamos ter que buscar. Esse é o nosso contexto. Se eu faço parte dessa situação, então acabou. Eu vou ter que saber lidar com esse meu contexto, do qual eu nasci, do qual eu me eduquei, ou mal me eduquei, ponto final. Certo? Esse é um ponto importante. Só que nós temos que lembrar o seguinte. Eu falei aqui de muitas das vezes das pessoas que querem uma muleta
né, para se apoiarem ali, para ficar usando essa muleta para justificar toda a vida dela, né? Só que nós temos que lembrar o seguinte, né? O mundo, meus amigos, as pessoas nessa sociedade desordenada que nós vivemos, eles estão loucos para ter peninha de você, para tratar você igual uma criancinha, tá? Não que vão fazer as coisas por você, mas não é isso. Ter peninha para olhar para você e falar assim, olha lá o Joãozinho, né? É incapaz, tem uma pena dele. Não tem pena, não tem compaixão, não tem caridade, não tem nada, né? Ela só quer rotular você e você ser incapaz de fazer algo. E você aceita isso. Por quê? Porque você prefere a pena do que a maturidade, certo? Aí alguém pode falar assim, mas a maturidade dói, Rafael. Sim, mas você se limitar com peninha de você também vai doer. Entende? Só que aí você escolhe a peninha. Sintam pena de mim. Sintam isso. Porque é minha história. É porque é isso. Meus amigos, a vida não é uma fila de hospital onde fica todo mundo comparando história uma com as outras para ver quem tem a pior história. Isso é ridículo. Entende? Isso é ridículo. Nós temos que pegar absolutamente a responsabilidade da nossa própria vida. Rafael, mas eu tenho essa situação, eu não consigo vencer, o que eu faço? O que você faz? Você vai procurar ajuda. Você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um profissional que te ajude nesse caminho. É o seu dever, já que você tem uma dificuldade nessa situação. Entende? Por quê? Quando a gente tem que buscar o processo de aperfeiçoamento pessoal, a gente não precisa de aprovação de ninguém para fazer o que tem que ser feito. Esse é um ponto importante, né? Então, assim, a gente precisa entender esse ponto. Quando a gente tem que fazer o nosso dever, não existe aprovação do outro para isso ou não. Meu dever é meu dever. Entende? Então, assim, quando eu tenho que fazer o meu dever, eu não tenho que ter pena de mim, não. Eu tenho que absolutamente fazer. E acabou. Não importa as muletas, não importa a tua história, não importa isso, isso e aquilo. Rafael, mas eu tenho muita dificuldade. Vai lá, procura. É seu dever, então, procurar ajuda para fazer isso. E não você sentar no sofá e ficar assim, meu Deus, como minha vida é difícil, né? Porque lá em tal situação, ou agora está acontecendo isso, isso e aquilo. Entende? A gente tem que se movimentar, né? Aí, Rafael, mas eu tenho limitações. Ué, quem não tem limitações? Quem não tem defeitos? Mas sabe qual é a diferença entre a peninha e a maturidade? Porque dentro da maturidade, estovira, exatamente, Raimundo, seja homem, né? Então, assim, e qual a diferença entre a peninha e a maturidade? A peninha, eu quero que o mundo tenha acesso à minha dificuldade. Toma aqui, eu quero que os holofotes venham para mim. Eu quero que o megafone esteja na minha mão, para que o mundo ouça a dificuldade que eu tenho. Essa é a peninha existencial. É uma existência ali com a peninha, com uma coisa muito frágilzinha. Já a maturidade, ela sabe que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, limitações, e ele sabe que ele não precisa ficar anunciando as limitações dele. Essas limitações, os problemas, as dificuldades serão privadas. Entende? Serão privadas. Por isso que muitas das vezes tem pessoas que vão para o psicólogo e fazem de ir ao psicólogo uma coisa meio vaidosa. Nossa, eu estou indo no psicólogo, resolver meus problemas, tal. E anuncia. Gente, psicólogo não é brincadeira, entende? Terapia não é brincadeira. Por mais que possa rir lá dentro, mas lá é para resolver questões ali, muitas das vezes muito sérias, às vezes menos sérias, mas resolver questões. Então, assim, nós não podemos pegar uma coisa boa e colocá-lo só no pedestal da vaidade, porque isso não vai dar certo. Muitas das vezes você vai no psicólogo e a gente tem que ficar ali na nossa. Entende? Vou ficar anunciando que eu estou fazendo terapia. Isso não é necessariamente obrigatório. Entende? Porque se você ficar anunciando, vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, e aí, tá falando o que lá dentro? Não, eu não posso falar, né? Aí tipo, mas você instigou o outro a perguntar isso aí. Entende? Como entra numa roda absurda, né? Entra numa roda absolutamente absurda. Então assim, dentro da maturidade, seguinte, eu tenho limitações, eu tenho problemas, e isso vai entrar numa perspectiva privada e ponto final. Entende? Que eu não preciso ficar anunciando para Deus e o mundo isso. Isso é fundamental para a gente entender. Absolutamente fundamental. Certo? Por exemplo, eu não lembro agora o nome, mas tem um guitarrista que ele é canhoto.
E na época de estudo dele, né, ele, não sei por que, não tinha lá uma guitarra invertida, ou não inverteram as cordas e tudo mais. Ele teve que aprender guitarra como se ele fosse destro. E ele aprendeu. Olha que coisa importante. Olha que coisa interessante. Ele simplesmente aprendeu. Mas ele é canhoto, Rafael. É. Mas ele não usou isso como uma desculpa. Então não vou tocar, não. Ele aprendeu invertido. Entende? Ele aprendeu como se ele fosse uma pessoa destra. E a gente está aqui, quando a gente vê uma dificuldade, a gente fala assim, ah, não. Ah, mas o livro é em espanhol. Ah, não, o livro espanhol não. Né? Não consigo, não gosto de espanhol, Rafael. Ah, vou esperar o fulano lançar a coleção toda traduzida. É essa a importância que você dá para as coisas que você fala para si e para os outros que é importante. Entende? Então, assim, se não tiver um derramamento de sangue, como eu tô com a camisa aqui, inclusive, se não tiver um derramamento de sangue, suor e lágrimas para a maturidade, você vai ser vencido pela peninha. Entende? Você vai ser vencido pela peninha. E o que é interessante, né? Você vai ser vencido pela peninha e o outro, quando tiver peninha de você, o que você vai sentir? Você vai ser humilhado pelo outro. Porque quando o outro chegar para você e falar assim, ah não, você não consegue realmente não, você é muito incapaz. Aí você vai ficar ofendido. Entende? Nossa, lá, o fulano me humilhou. Fulano não gosta de mim. O fulano isso, fulano naquilo. Entende? A pessoa está vendo que você está se limitando. Que você está tendo uma pena de você. Aí quando a pessoa olha para você e fala assim, realmente, você não é capaz, não. Você não é capaz de fazer isso, não. Tem muita peninha de você. Aí fica, não, mas também não é assim, né? O que você quer para tua vida, então? É isso que precisa saber. O que você quer para tua vida? O que você quer escolher para tua vida? É a maturidade? Pague o preço pela maturidade. Entende? Pague o preço pela maturidade. É a peninha? Você quer viver numa vida de peninha? Ah, porque aqui é assim, porque na minha casa é assim, porque o meu vizinho é assim, porque o trabalho é assim, porque a condição atual tá assim, porque o dólar aumentou, porque o dólar baixou, porque o presidente é branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, azul. Você quer ficar na peninha? Então você vai ser vencido pela peninha. Entende? E ninguém vai te suportar. Então quando você ficar sozinho, isolado por conta da peninha, aí vai gerar mais pena e pior ainda, né? Um sentimento horroroso que vai ficar carregando dentro de si. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque ninguém... Porque, entende? Não se tem uma autocrítica quando estamos no universo, né? No universo da pena. Não tem autocrítica no universo da pena, né? Então, esse é um ponto importante. Exatamente, Gustavo. Porque a carne tá cara, né? O Raimundo aí, ó. O Raimundo botou aí, né? Enquanto a justificativa for maior da responsabilidade, a vida irá continuar uma grande droga. Exatamente, o Raimundo tem toda razão aí, né? Então, assim, ou a gente derrama sangue pelo que tem que ser derramado, ou a gente vai suar a camisa pelo que tem que suar a camisa, ou a gente vai derramar as lágrimas pelo que tem que ser derramado lágrimas, ou a coisa não vai funcionar, ou a coisa vai ser cada vez mais medíocre, entende? Então, isso é um ponto fundamental. Gente, arranjar desculpas para deixar de fazer as coisas, a gente sabe fazer isso, entende? A gente sabe fazer isso. A gente senta e consegue fazer, senta no chão, senta na calçada, sei lá onde senta no sofá em casa, e a gente consegue inventar um monte de desculpa para não fazer. Aí tem aquele cara, não, Rafael, mas eu tô doente. Então você vai procurar um médico, entende? Você pode não conseguir, de repente, através da sua doença, hoje, carregar um sofá nas tuas costas. Tudo bem, né? Sustentar, de repente, a tua família hoje está difícil de você sustentar por conta disso. Mas então você vai hierarquizando as coisas. Se você precisa dessa saúde, então busque essa saúde. E não fique reclamando, entende? Como eu falei, essa peninha de si mata a autocrítica. Mata absolutamente a autocrítica. Então, assim, a maturidade, ela vem para uma autocrítica. Quando eu quero crescer, eu preciso me criticar. Eu preciso me criticar. Eu preciso olhar para a minha conduta e falar, putz, errei. Putz, tô mal. Isso dói, gente. É claro que dói. Olhar para si mesmo e falar que, pô, aquela fala que eu falei firme, tá totalmente equivocado. Putz, e agora? Né? Aí agora volta, às vezes tem que pedir desculpa, ou às vezes tem que esperar a poeira baixar, etc, etc, etc. Né? Então,
O problema da peninha, que como não tem uma autocrítica, né? Eu sou muito ruim, né? Eu tenho minhas muletas, e às vezes as muletas são muletas externas, não só ali, porque eu tenho um temperamento XYZ, mas às vezes a muleta entra aí na questão, o dólar tá caro, a carne tá impossível de comprar, etc, etc, etc. Então, esse é um ponto fundamental da gente entender. Não existe uma vida onde a pessoa carregue maturidade e pena. Ou você vai carregar a maturidade, que vai eliminar a pena de si mesmo, ou você vai carregar a pena de si mesmo e vai eliminar a maturidade. Esse é um ponto fundamental, né? Isso é um ponto fundamental. Exatamente, Raimundo. Tem um texto meu que deve sair amanhã dos 3 exames de consciência, né? Que eu vi falando em lives, passo para alguns pacientes, eu meio que fiz um texto sobre isso e deve sair amanhã, eu acho. Então, assim, esse é um ponto fundamental, meus amigos. Esse é um ponto fundamental. Ou vive para lutar com a maturidade, eliminando a pena de si mesmo, ou vive com pena de si mesmo e fica cada vez mais longe da maturidade. Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Ok? Enfim, alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos nós aí no nosso caminho, né? Então, foi na sobremesa? Poxa, que bom, que bom. Cheguei no tempo aqui exato. Como eu falei, né, minhas lives, agora, nesse final de ano, eu não tenho muito uma hora certa, mas eu apareço aqui, ela vai ficar salva 24 horas aí, vocês podem assistir, compartilhar com os amigos. E agora tem que compartilhar, porque agora tem uma camisa aqui, ó. Tira o print aí, ó, da camisa aí, ó. Da minha camisa nova, né? Porque eu tava com essa camisa para chegar na jornada, mas ela chegou hoje. Olha quanto tempo a jornada já acabou, né? A jornada acabou, sei lá qual dia ela acabou. Acabou antes da metade de novembro, eu acho, né? A camisa chegou só hoje, né? Enfim, então perguntem aí o que vocês querem saber mais. O que eu vinha falar era isso. Eu tenho um atendimento daqui a pouco. O paciente chegando vai me mandar mensagem, mas a gente pode esperar enquanto ela não chega, tá? Onde tem essa camisa? Então, meus amigos, essa camisa eu pedi pra fazer. Eu fui na reserva. Na reserva tem lá a área pra você criar a tua camisa. E aí eu fui lá e pedi dá pra fazer até online, eu acho. Eu acho que dá pra fazer online. Se você for na reserva, tem lá a opção online, mas eu não fiz online, não. Então a camisa foi lá, fui na reserva e só dei a frase e eles fizeram, entendeu? Foi só isso. Aí você escolhe tudo, né? Tipo, no caso a letra é branca, mas sei lá, quem quiser botar a letra vermelha, sei lá, dá pra fazer isso. Fui na reserva. Entre no site da reserva que tem lá pra criar. Então vocês conseguem achar lá. Eu não tenho essa equipe, eu não tenho essa equipe grande ainda. Eu ainda não consegui, ainda não tô... ainda não consigo ter essa equipe toda pra patentear minha camisa, enfim, essas coisas aí de divulgação de loja. Não tem a lojinha do Rafael ainda, né? Então, assim, só um ponto, né? Um dos motivos... Até ela entrou, cara, a Maitê entrou aqui. O Gustavo tá aqui e a Maitê tá aqui, né? Esse texto não, a live de hoje, né? Que eu fiz agora, que eu acabei de fazer, eu li, quando eu acordei, eu li o título do texto do Gustavo. Vou trazer qual foi a ideia da minha live hoje, né? Foi o texto do Gustavo, o título, eu não li o texto, como eu falei. E foi uma série de stories que a Maitê falou, né? Que ela falou que ela não vai deixar de trazer os pacientes dela para a responsabilidade. Ela falou isso nos stories dela. E aí eu assisti os stories e eu falei, putz, eu posso falar um pouco sobre isso, sobre essa ideia de maturidade e pena aí, que pode ser bem legal para nós. Então, assim, vocês dois foram aí as minhas inspirações para a minha live de hoje, né? Então esse é um ponto importante. Então, Camila, a gente está em contato com o mundo, né? Olha, eu vou ter que terminar minha live aqui em 2 minutos, tá? É isso aí, Maite, não para não. É assim,
vocês que não, Maitê, Gustavo, a Angélica que tá aqui e tantos outros psicólogos que eu ainda não fiz live, vou fazer live, só que esse ano eu não vou fazer mais live assim em conjunto, porque, enfim, tá acabando o ano, enfim, né? Exatamente, já chegou na hora que eu tô falando. Então, ano que vem, vamos fazer nossas lives aí com calma, com um assunto bem bacana e tal. Ó, o texto do Gustavo foi esse, a banalização e autodiagnóstico dos transtornos mentais. O que eu ia falar? Da pergunta da Camila. A Camila falou assim, como exercer a maturidade para lidar com a imaturidade do outro? Seguinte, vamos pensar naquela ideia do colégio, né? A criança... tem duas crianças brigando lá, e a professora chega e fala assim, por que você está brigando com fulano? Porque fulano bateu em mim. Ele bateu em mim, você bateu nele? Foi. Aí bateu em mim, bateu em você, bateu em mim, bateu... Aí fica dando o troco na mesma moeda. A maturidade, ela não está ali no homem para que ela se rebaixe ao nível de imaturidade das outras pessoas. Entende? Esse é um ponto fundamental da gente entender. Então... eu tenho que, se as pessoas à minha volta estão imaturas, eu tenho que necessariamente caminhar num caminho onde eu consiga me manter dentro dessa maturidade e não ceda, entende? É como se fosse aquela ideia, olha, se o mundo todo é corrompido, você permanecer na ordem é um testemunho da verdade, entende? Mas eu vou sofrer mais, provavelmente, Camila, se você está no meio... né? Se você já fez essa autocrítica, né? Se você está se autocriticando aí, sabendo que você tem seus defeitos, mas se você sabe que você está no meio de pessoas assim e você quer manter a maturidade, você tem que entender que você vai sofrer. Por quê? Os desordenados, as pessoas desordenadas, quanto mais desordenadas elas estão, mais elas odeiam a ordem. Por quê? Porque elas não conseguem. Então, se elas não conseguem, elas não acreditam que o outro consegue. Quando alguém está nesse caminho, ela odeia quem está nesse caminho. Então, eu tenho que resistir para que eu não responda na mesma moeda daquele que está sendo imaturo comigo. Entende? Não necessariamente eu vou ter que discutir com o outro, eu vou ter que brigar, às vezes, eu não vou ter que necessariamente partir para um confronto, entende? Mas eu vou ter que manter a minha vida dentro dessa perspectiva, entende? Porque senão a gente está caminhando na maturidade e de repente a gente cai. Está caminhando na maturidade, vai lá e cai. Aí a gente cai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, aí quando a gente cai na nona, a gente desiste da maturidade. Porque realmente minha vida é muito difícil. Porque fulano é muito complicado. Porque ciclano é muito... Aí a gente sai da maturidade, desiste da maturidade, não quero mais saber da maturidade e fico com peninha de mim. Certo, meus amigos? Eu tenho que ir embora agora, porque eu tenho que atender. É isso. Tem o texto do... Vão lá no Instagram do Gustavo, que tá aqui, deixa eu só... Gustavo_PC e tem... também o Instagram da Maitê Palmeira Psicóloga. Tudo junto, ok? Não tem underline, não tem ponto, não tem nada. Maitê Palmeira Psicóloga, que tem uma série de stories ali onde ela falou. Eu até compartilhei um stories dela aqui no meu canal, aqui na minha página. E vai lá para que vocês vejam tanto o texto do Gustavo quanto as falas lá da Maitê. Tá bem? Meus amigos, é isso. Viu? Gostou da minha camiseta? É isso, né? Essa é a única, exclusiva, um de um, né? É isso, a live vai ficar salva 24 horas, pode ficar tranquilo. Amanhã estou de volta, tá bem? Valeu. Segunda-feira que vem tem novidade. Pra quem tava na live de sexta, ficou sabendo, não vou falar mais sobre isso. Segunda-feira tem live aqui, tem surpresa aqui no Instagram. E sábado e domingo tem a 6ª turma do curso Psicologia Atomista na Prática. Dá ainda para se inscrever. Quem quer se inscrever, ainda dá tempo. Tem um post aqui no meu feed. Vai lá, leia o que nós vamos trabalhar nesse curso, que é ao vivo e online, 7 e 8 de dezembro. E mande mensagem no meu WhatsApp, caso queira fazer. E a gente conversa lá, vou passando mais detalhes, tá bem? É isso. Boa semana para cada um de vocês. A gente se encontra amanhã, tá bem? Valeu, live vai ficar salva aí. Tchau, tchau.